Detalhes que trazem grande expectativa e um ambiente diferente para a partida de hoje na Arena. O jogo contra o Juventude pode ser o primeiro grande desafio do time de Renato Portaluppi. O treinador gremista sabe disso, por isso vai colocar força máxima. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês e a gente vai falar da partida de hoje porque tem alguns detalhes que a gente pescou e também entende diante dos bastidores desse jogo da Arena hoje 9h30 contra o Juventude, que fazem a gente perceber que é sim um dos grandes desafios do Campeonato Gaúcho e o primeiro grande desafio da temporada, já que trata-se de um Juventude, um time que é de Série A de elite de futebol brasileiro. Renato sabe disso e por isso não divulgou a lista de relacionados. Isso costuma acontecer quando o Grêmio encara desafios maiores do que está habituado, até em relação à Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e vai acontecer também na Libertadores da América. Então a gente só vai ficar sabendo quem foi para o jogo quando a gente chegar lá na Arena e o ônibus desembarcar no estacionamento do Portão 1. E claro, lá na Jornada do Bagé a gente vai relatar tudo isso. Então é sempre importante também ficar atento nesses detalhes. Claro, mesmo não sabendo a lista de relacionados, a gente tem uma ideia de time. E Renato, sabendo que do outro lado tem um Juventude de Série A, com um técnico que por muitas vezes treinou grandes clubes da primeira divisão, que é o Roger Machado, o treinador gremista prepara sim um time com força máxima. Claro, tem algumas dúvidas, algumas relações que a gente pode fazer e vai fazer aqui no vídeo, mas o time deve ter sim um time muito parecido com aquele que enfrentou o São José na Arena, e a tendência é que sempre jogando em casa o Grêmio jogue com times mais próximos daquele que é o ideal. Apesar de que o Renato já falou que o Gauchão vai servir para testes, tanto táticos, quanto de características, quanto de posicionamentos para alguns jogadores. Vamos falar de time? O goleiro deve ser o Marquezinho, já falei algumas vezes aqui no canal e também nas outras oportunidades que eu tenho, tanto no canal do César quanto no canal do Bagé, de que ele vai ganhar sequência para estar pronto para a Libertadores e estar com ritmo para as competições mais importantes do ano, já que ele vinha sendo reserva lá no Celta de Vigo, então deve ser titular mais uma vez hoje. Na lateral direita, talvez a primeira grande dúvida, mas eu continuo apostando em João Pedro como titular, apesar de o Fábio ter treinado muito bem essa semana e o Renato está fazendo um revezamento com eles no Campeonato Gaúcho. Eu ainda assim vou de João Pedro na lateral direita, mas não dá para descartar uma presença do Fábio. A dupla de zaga será Jeromel e Kahneman. O Jeromel, o Renato já falou que joga sempre na Arena, só vai jogar na Arena, não vai jogar aí em outros gramados no Rio Grande do Sul afora, e o Kahneman também voltando aí de uma... Não é uma lesão muscular, mas ele acabou sentindo ali um desconforto, então vai voltar e teremos a dupla de zaga campeã da América mais uma vez juntas, ela que treinou também muito bem aí durante a semana. Na lateral esquerda, teremos o mantimento de Reinaldo. Sei que o pessoal não gosta, mas é o jogador de confiança do Renato, apesar de ter jogado os últimos 3 jogos, inclusive ter praticamente implorado para ser reserva nessa partida lá no Bento Freitas, quando ele disse que torcia muito para a recuperação do Cuiabano. Para ter esse rodízio na lateral esquerda, eu aposto muito na permanência do Reinaldo na lateral, porque o Renato não entende o Wesley como um jogador pronto e o Cuiabano não deve estar à disposição ali nessa partida, preparam ele para o final de semana. Ele até pode aparecer na lista de relacionados? Pode, mas acho muito difícil que ganhe a titularidade e muito difícil também que apareça alguns minutos hoje lá no gramado da Arena. O meio-campo, aí sim, talvez a grande dúvida que eu tenho. Todo mundo sabe que o Vidiaçante é fominha, o empresário dele já falou, ele gosta muito de jogar, já fez viagem longa para atuar com a camisa do Grêmio, logo depois de atuar com a camisa da seleção paraguaia, mas ele vem de 3 partidas seguidas, jogando 90 minutos, jogou em gramados difíceis, mas, como eu disse, é um adversário de elite do futebol brasileiro, o Renato sabe disso, o futebol do Grêmio não é um futebol que tem apresentado uma tranquilidade para tirar o Vidiaçante do time, então essa é a minha principal dúvida, entre Vidiaçante e Dodi na primeira função. Eu vou colocar o Dodi, mas não consigo descartar o Vidiaçante no time titular. Ao lado dele o PP e à frente deles, daí sim, Cristaldo sendo mantido fechando o meio de campo. Então, com Dodi de primeiro volante, o PP de segundo ainda não tem o Carbajo à disposição, então o PP vai mantendo aí a função de segundo volante e o Cristaldo
lá na frente, fazendo a armação no 4-2-3-1 do Renato. Na meia-direita, teremos o retorno do Galdino, né? O Natan que recebeu a oportunidade no último jogo, não foi bem, Renato inclusive ficou incomodado com o Natan e tirou ele no intervalo, o Galdino deve estar recebendo de novo a oportunidade. E aí a sequência, e talvez a outra dúvida que o pessoal também acaba contestando bastante as opções do Renato, que é a permanência do João Pedro Galvão. O Brum foi muito claro dizendo que o João Pedro Galvão sim vai ganhar sequência do Campeonato Gaúcho, porque querem recuperar esse atleta e também entendem que ele pode ser sim muito útil na temporada até a metade do ano, quando ele ainda vai permanecer aqui no Grêmio. Então, aposto muito na permanência do João Pedro Galvão. Na ponta esquerda não tem como ser outro, o Soteudinho já caiu nas graças da torcida, caiu nas graças do Renato, vai ser mantido como titular. Então, o time ficou esse é o time do Renato, o time titular até então sem os reforços, e esse vai ser o time até o dia 15 de fevereiro, quando o Grêmio promete ter mais reforços para ainda inscrever no Campeonato Gaúcho e continuar sua preparação para a Copa Libertadores. Hoje o desafio é grande, a expectativa é de 18 mil torcedores na arena, ainda um número baixo em relação ao ano passado, mas um pouco maior do que aquele que a gente viu contra o São José. E a gente vai estar lá fazendo a Jornada do Bagé. Espero todo mundo lá acompanhando, deixando seu comentário e participando bastante da live. Um beijo para todo mundo e sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu comentário e continua acompanhando os vídeos aqui. Um grande beijo e a gente se vê.